Continuando aqui a palavra sobre Daniel, que eu ontem ministrei na congregação qual pastoreio, a paz do Senhor para todos. Daniel 1:8, e propôs no seu coração não se contaminar com a mesa do rei. Olha que interessante, irmãos. O propósito de Daniel foi verdadeiro. O propósito de Daniel foi sincero. O propósito de Daniel foi tão verdadeiro que ele mexeu com Deus e que está registrado no seu livro. Daniel foi maior que a própria Babilônia. Lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez essa colocação e eu acho válido, concordo. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou em pé. Aquele sonho do capítulo 1, do capítulo 2, que Deus deu o sonho e a interpretação para Daniel, da cabeça de ouro da estátua, era o Império Babilônico. Caiu, tombou, mas Daniel continuou em pé, diante de Deus e diante dos homens. Coisa gloriosa. Meu irmão, a Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para o outro império. Porque no sonho que Deus deu para Daniel, para o rei, a estátua era cabeça de ouro, falava da Babilônia, caiu. Depois da Babilônia, o peito, parte dos braços de prata, o Império Medo-Persa assumiu o comando e Daniel, pela sua fidelidade a Deus, influência, sabedoria, espírito de excelência, passou a servir também o próximo império, o Medo-Persa. Ciro, que era o seu chefe maior, que era o imperador maior. Tudo isso porque Daniel decidiu honrar a Deus. Tudo isso porque Daniel decidiu glorificar a Deus com sua vida, com seu comportamento e atitude. Coisa gloriosa. Ele foi bênção para o Império Babilônico, foi bênção para o Império Medo-Persa. O versículo 21 de Daniel, capítulo 2, mostra o triunfo de Daniel em meio à crise do cativeiro na Babilônia, em meio à queda, em meio a um outro imperador assumindo, em meio às lutas, às provações, os deuses babilônicos, em meio a tudo isso, a Bíblia nos mostra Daniel triunfando. Se honrarmos a Deus com a nossa vida, se glorificarmos a Deus e segurarmos firmes, Deus também nos honrará. Se a sua casa honrar a Deus, Deus honrará a sua casa. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Daniel continuou fiel até o primeiro ano de Ciro, o rei persa, que foi o que tomou o comando depois da queda de Nabucodonosor, da Babilônia, do Império Babilônico. Daniel atravessou 70 anos de cativeiro, com uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Coisa tremenda. Daniel passou 70 anos do cativeiro, com uma vida ilibada, limpa, glorificando e honrando a Deus diante dos homens e diante de Deus, diante de Deus e diante dos homens. Daniel começou bem, terminou bem. Louvado seja Deus. Daniel começou bem,
foi no meio bem e terminou bem. Muitos hoje começam bem e se arrebenta logo ali, se ensoberbece logo ali, se enche de vaidade, de orgulho e se lasca logo ali. Começar bem não basta, ir 50%, 80% bem não basta, temos que terminar bem, porque a promessa da vida eterna, a coroa da vida eterna é para aqueles que forem fiéis até a morte. Hoje muitos começam bem e terminam mal, são crentes consagrados até enfrentarem as primeiras provas e tribulações da vida e abandonar Deus. São crentes, pregadores fervorosos, até o diabo bater o pé e fazer cara feia na frente deles. Mas depois negociam seus valores, vendem a consciência e se perdem no cipoal de suas paixões. Quantos pregadores desse Brasil se perderam? Quantos? Quantos que recebeu um nominho de pregar nas melhores igrejas e catedrais do Brasil e se perderam, estão perdidos até hoje, caídos, tombados, porque não têm humildade para pedir perdão, confessar seus pecados, procurar os seus pastores e pedir ajuda, por isso que permanecem tombados e caídos. Se arrependerem de verdade, humilharem, forem até os seus pastores, pedirem a Deus perdão, pedirem ajuda aos seus pastores, Deus pode os levantar novamente. Mas tem que humilhar. Muitos nessa corrida ao sucesso deixam sua devoção a Jesus Cristo, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. Mas a Bíblia e a história, os escritos judaicos diz que Daniel, até a morte, não se contaminou com a mesa do rei. Não se vendeu, não se entregou ao orgulho e às vaidades que os seus altos cargos, nos altos escalões dos governos que ele recebeu, tanto da Babilônia como do rei Pérsia, não contaminaram Daniel. Ele permaneceu fiel e leal a Deus. A Babilônia passou e um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade. E nós falamos disso até o dia de hoje, da fidelidade e da integridade de Daniel. Como Daniel é uma lição para nós, é um exemplo para nós até os dias de hoje. Bendito seja Deus. Reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Tecalabaceia, canta lamai. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê força, nos dê graça para sermos incontaminados. São tantas ofertas, tantos manjares, tantas ciladas, tantas vaidades, tantas tentações para nos orgulhar e nos ensoberbecer, mas que o Espírito Santo nos mantém limpo, puro, em meio a todas as ofertas do mundo, do diabo e da carne. Você tem guardado incontaminado do mundo? Será que eu tenho guardado incontaminado do mundo? Você é um influenciador de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus, na faculdade, na empresa, na rua da sua casa, onde você vive? Você faz a diferença no meio em que você vive? As pessoas são despertadas a conhecer a Deus por meio ou por intermédio da sua vida ou do seu testemunho? Que nós possamos ser um influenciador do Evangelho, que nós possamos ser incontaminados nesse mundo contaminado, nesse mundo perdido, nesse mundo que está numa porta larga, arregaladamente rindo, caindo no inferno. Que Deus guarde o seu coração e o meu também, o nosso, para não nos contaminarmos com as coisas e os pecados desse mundo. O céu é dos santos verdadeiro.
Deus te abençoe.